Olá pessoal, eu sou o D'Artagnan, eu sou coordenador didático pedagógico da Universidade Aberta PVE e eu sou instrutor do módulo 1 do programa LEAD, do curso LEAD, que é o módulo Fundamentos da Liderança Tática. Esse vídeo que nós estamos gravando, ele faz parte desse pré-work, que foi o material que você já recebeu em offline, né? Você recebeu o material físico, onde ali estava o link para que fosse acessado esse vídeo. E qual é o objetivo disso? O objetivo é que você, através desse vídeo, todos os participantes desse módulo, desse curso, eles possam previamente equalizar conceitos com relação à liderança. Para a gente não ter que usar o tempo da nossa sessão temática, que é a sessão presencial, tendo que falar sobre conceitos, né? Então é preferível que todos vejam antes, discutam inclusive, escrevam, pesquisem, etc. Porque na sessão temática, que vai ser a sessão presencial agora no mês que vem, nós vamos discutir intensamente esses assuntos dos quais nós vamos conceituar ou trabalhar os conceitos agora nesse vídeo. Então nós vamos voltar a esse assunto, mas pelo menos você já assistiu previamente da sessão temática. Muito bem, durante o vídeo eu gostaria que você fosse anotando algumas coisas que você julgue relevante, interessante, inclusive no final dele, é um vídeo curto, mas no final dele você vai ter algumas questões que eu vou pedir que você coloque a sua opinião e você leve as suas reflexões para a sessão temática, que é a sessão presencial. Lá com todos os participantes em atividades de grupo, nós vamos discutir e aprofundar um pouco mais esse assunto, ok? Então vamos equalizar alguns conceitos com relação à liderança. Primeira coisa que eu queria equalizar é com relação à liderança tática. Significa basicamente o seguinte: nós não estaremos falando em liderança de top das empresas, de liderança estratégica em nível de direção, em nível de executivos, e também não estamos falando da base da pirâmide da empresa. Nós estamos falando da liderança mediana na empresa, mediana em termos da pirâmide da empresa. Então, supervisão, gerência, coordenação, líder de equipe, ou seja, aqueles intermediários dessa pirâmide que nós chamamos de níveis táticos. Por isso, o programa chamado de liderança tática. E nós estamos falando de fundamentos, nós estamos falando de princípios, de conceitos, né? Não é necessariamente um curso de especialização em liderança, mas é para a gente poder fazer, temos condições de fazer um alinhamento conceitual em relação a isso. Muito bem, vamos então ao assunto. Liderança, alguns conceitos interessantes. Eu não poderia iniciar esse assunto sem antes ouvir alguns gurus com relação a esse assunto. Os gurus, existem muitos gurus nessa área de liderança, eu selecionei alguns deles e que eles são muito poderosos com relação ao que eles dizem e que a gente tem que escutar. Vamos pegar alguns exemplos. Você pega, por exemplo, Edward Deming. O Edward Deming foi o chamado pai da administração, não é? Um homem que escreveu dezenas de livros sobre gestão, liderança, administração, etc. E o Deming, de várias frases de impacto que ele teve no mundo corporativo, em termos de liderança, tem uma frase dele que é muito interessante, que é conhecida pelo mundo todo, que ele diz assim: não haverá lugar e nem haverá espaço para os gestores que não saibam liderar a sua gente. E essa liderança é para produzir bens e serviços de alta qualidade com baixo custo. Ou seja, se eu traduzir essa frase dele para uma linguagem mais rasteira, nós estamos chegando à conclusão seguinte: se nós não entendermos de gente, nós não temos como fazer com que os nossos subordinados, os nossos liderados, produzam produtos com qualidade a custo competitivo. Ele já disse isso há uns 10 ou 15 anos atrás e todas as empresas sabem disso. Então a importância do líder, principalmente do líder tático, em fazer com que as pessoas produzam qualidade a custos competitivos. Agora, só dá para fazer isso se você conseguir entender de gente. Essa é uma bandeira que sempre foi muito defendida pelo
William Edwards Deming. Muito bem, esse foi um dos grandes gurus, né? Tem outros gurus interessantes, eu trouxe algumas frases que foram muito famosas, ficaram muito famosas desses expoentes do relacionamento, expoentes da qualidade, expoentes da liderança, expoentes do mercado corporativo, principalmente em termos de gestão. Esse outro, que na verdade não era nem um guru consultor e nem dessa área, mas era um empresário muito famoso chamado John Rockefeller. Ele foi considerado o maior empresário do mundo, né, com mais de 180 mil funcionários. E o John Rockefeller tinha um olho clínico para pessoas. E uma frase dele que ficou muito famosa, ele diz assim: pela habilidade em liderar pessoas, eu pagarei mais do que qualquer outra habilidade imaginável. Ou seja, ele, quando admitia as pessoas para trabalhar na empresa dele, a característica principal era se aquela pessoa entendia de gente, se aquela pessoa tinha condições de liderar outras pessoas. Não importava, na verdade, a formação dessas pessoas, a especialização que ele fez, se ele fez doutorado, mestrado, qual foi a faculdade, universidade, isso não importava muito para o John Rockefeller. Na verdade, o que importava é se as pessoas tinham habilidade com outras pessoas. E isso fez dele um dos maiores empresários do mundo. Lógico, não foi só este argumento, mas esse pesou muito na composição das equipes que ele tinha nas empresas que ele liderava e nas empresas que ele comandava. O outro guru também muito conhecido, aliás, esse talvez não seja tão conhecido quanto os dois primeiros, mas é um professor sobre liderança e gestão da Business School, IMD, que é uma entidade inglesa muito famosa, e este professor chamado Preston Butcher, ele tem uma conotação, que ele faz um destaque num livro dele, que eu gostei muito, que ele diz assim: quanto mais os gestores avançam como líderes, mais terão que lidar com pessoas de alto calibre, que sabem muito bem como conseguir o que querem e que são muito mais difíceis de lidar. Se nós olharmos bem o que ele quis dizer, é uma pura verdade, e que nós, líderes, ou que somos potenciais líderes, nós temos que estar muito atentos a esse tipo de coisa. Porque quando você é líder de um grupo de pessoas cuja maturidade é muito baixa, a dificuldade também ela é muito pequena com relação a fazer com que essas pessoas executem suas tarefas. Até porque elas têm baixa capacidade de argumentação, porque têm um nível de conhecimento muito restrito. Entretanto, quando você vai subindo na escala da liderança, né, você começa como líder de equipe, depois para supervisão, depois para gerência, depois para outros níveis mais altos, você vai tendo na sua equipe pessoas, como ele chama, né, de pessoas de calibres mais altos, né? E essas pessoas são muito mais exigentes, essas pessoas têm um nível de conhecimento muito maior e, obviamente, é muito mais complexo você liderar pessoas que têm um nível de conhecimento muito maior, são pessoas que questionam muito, são pessoas que não aceitam imposições, são pessoas que precisam ser convencidas, e ele alerta aos líderes com relação a esta característica ou esta competência, que é você também saber que os grandes desafios da liderança não são só no fato de você ocupar esse cargo, mas sim saber com quem você estará lidando. Continuando nessa linha dos gurus aí, o Gary Hamel, que foi realmente uma pessoa muito conhecida no mundo literário, na área de liderança, né, principalmente. Ele é um professor da Business School de gerenciamento estratégico na Inglaterra, e ele, numa das literaturas que ele tem uma frase que diz assim: o trabalho mais essencial de um verdadeiro líder é o trabalho de formar novos líderes. O Hamel defende uma linha de que você consegue mostrar e provar a sua liderança na medida que você vai capacitando pessoas para também liderar. Logicamente, à medida que você faz isso, quase que como uma escala, não é? Você vai fazendo as pessoas crescer, elas vão crescendo dentro da estrutura e você vai crescendo junto com elas.
Então, você vê líderes, por exemplo, que passaram a vida toda liderando uma equipe e não permitiu que a própria equipe crescesse. Era uma equipe boa, uma equipe que produzia, porém a equipe não conseguia espaço para esse desenvolvimento. O Hamel, ele defende muito essa linha, que é a linha de o líder ser um grande formador de novos líderes. Isso é um indicador, vamos dizer assim, de competência na área de liderança. Ouvindo mais um, e esse é um famoso guru na área de gestão, principalmente de gestão estratégica, que é o Rancharan. Tem vários livros, né, escritos nessa área. Ele fez doutorado em Harvard e ele é um conferencista internacional. E o Rancharan, ele tem uma frase interessante que ele diz assim, que a gestão das organizações ele é como o esporte. E ser líder dentro deste esporte é ser um atleta. E todo atleta, para ser bom, ele tem que repassar e é necessário que ele treine e treine muito. Então, da mesma forma que um atleta tem que treinar muito dentro do esporte, o líder tem que treinar muito dentro da sua competência em liderar dentro da organização. E a gestão depende literalmente disso. Então, seguindo a linha de Rancharan, nós temos que estar sempre atentos ao desenvolvimento, às novas capacitações, atento aos novos conceitos, à evolução conceitual em relação a esse assunto, porque, na verdade, o mundo todo corporativo ele passa por desafios praticamente diários e toda a nossa equipe, aquela que nós comandamos, ela tende a crescer e nós precisamos estar muito atentos aos nossos treinamentos, não é, ao nosso desenvolvimento para comandar essa equipe. Ouvindo esses gurus todos, podemos chegar agora a uma pequena conclusão sobre, enfim, então, qual é o conceito do líder? Então, o que é o líder? E se confunde muitas vezes com o que nós chamamos de chefe. Né? Eu gosto muito de um conceito de chefe que diz assim, o chefe é aquele que faz com que os outros façam pelo seu poder de posição. Traduzindo isso numa linguagem mais popular, é aquele que diz, faz porque eu estou mandando. O estou mandando significa o poder de posição, ou seja, o chefe é aquele que comanda pessoas pelo fato do nome dele estar naquele famoso quadradinho do organograma, né? Ou aquele retângulo do organograma que marca o posicionamento dele em termos de poder. Este é literalmente o chefe. Nem todo chefe é um líder, não é? Todo líder praticamente pode ser um chefe, não tem nenhum problema. Agora, e esse conceito comparado ao conceito do líder? O conceito do líder, ele diz o seguinte, aliás, esse é um dos conceitos, né? Que o líder é aquele que faz com que os outros façam, porém que sintam satisfeitos em fazê-lo, ou seja, foram convencidos, ou seja, seguem aquela orientação, ou seja, estão felizes pelo fato de estarem fazendo algo que estão gostando e estão convencidos de que funciona. Quer dizer, o líder é uma pessoa que consegue fazer as outras seguirem as suas orientações, seguirem os seus fundamentos, os seus atributos e etc. É muito diferente do chefe, não é? Lógico, um líder, ele se tiver, além dessa capacidade de liderança, tiver o poder de posição, eu acho que temos aí o melhor dos mundos, não é? Agora, quando nós falamos em chefe e líder, tem conceitos que são mais clássicos e mais tradicionais. Esse conceito é um dos mais tradicionais que a gente conhece, que é o líder é aquele que influencia o comportamento de terceiros. Ou seja, o líder é aquele que influencia pessoas para determinados objetivos, independentemente da sua posição na hierarquia da empresa. Porque nós vemos nas empresas pessoas que não têm nenhum cargo, né, nem de encarregado, nem de chefe, nem supervisor, nem de gerente, nenhum cargo, e são pessoas aglutinadoras, são pessoas que têm seguidores, são pessoas que, quando ele fala, as pessoas ouvem, e as pessoas, os amigos, os colegas de trabalho seguem aqueles pensamentos, seguem aquelas orientações. Lógico, existem líderes para o bem e para o mal. Eu estou falando de líderes para o bem. Ou seja, as empresas chamam de formadores de opinião.
São aquelas pessoas que não têm cargo de liderança, não têm cargo de chefia, mas são pessoas importantes no processo de comunicação organizacional. Esse é o autêntico líder, é o líder que influencia pessoas. E essa influência se dá por várias características, por vários aspectos de habilidade que essa pessoa tem. Enfim, a pergunta normalmente é, bom, e que requisitos então eles têm? Essas pessoas com poder ou não poder, mas que influencia pessoas, o que elas têm? O que elas se diferenciam de outras pessoas? Eu diria que tem algumas características que eu poderia dividir em 2 grandes blocos. Primeiro, existe um bloco chamado os valores universais. Esses são mandatórios. Eu não consigo imaginar um líder que não tenha, por exemplo, ética, ou um cara que não seja honesto, que tenha caráter duvidoso, que não tenha credibilidade. Se uma pessoa não tem credibilidade, ela provavelmente não tem seguidor. Se ela não tem respeito pelas pessoas que ela comanda, ou mesmo respeito pelos seus colegas de trabalho, provavelmente esses colegas de trabalho ou esses liderados não estarão seguindo, a não ser por poder de posição, evidentemente, não estarão seguindo esse líder. Então, eu diria o seguinte, esses valores, né, integridade, honestidade, ética, caráter, credibilidade, respeito, eu acho que eles estão numa outra esfera, eu acho que não vale a pena nem discutir sobre eles. Ou seja, isso é o básico, isso é o mínimo aceitável para que nós tenhamos um líder que tenha destaque dentro da comunidade onde ele opera. Agora, as diferenciações não estão, na verdade, nos valores universais. As diferenciações da capacidade de liderança, ela paira sobre os valores que nós chamamos de desejáveis. Ou seja, são aqueles valores que nós gostaríamos que tivesse o máximo possível, não necessariamente todos, não é? Eu tenho alguns exemplos que a gente pode dar. Por exemplo, um líder deve ter um dos valores de um líder, né, uma das habilidades é a habilidade de comunicação. Uma outra habilidade é por exemplo, de ter capacidade de dar feedback para o seu subordinado. Isso é desejável. É desejável que ele seja um formador de opinião, é desejável que ele seja um educador, né, além de um treinador, mas também fazer os seus liderados entenderem os princípios, conceitos, responsabilidade do seu trabalho. Isso é um processo educativo. Existem valores desejáveis, por exemplo, dele ser alguém que tenha a capacidade de motivar pessoas, de criar ambientações onde as pessoas se motivem. Não é? Eu diria até que ele precisa ter alguma habilidade cênica, no sentido de que a gestão de pessoas dentro do âmbito da liderança, ela parte de um pressuposto de uma certa capacidade de um ator, não é? Que tem momentos em que nós temos que representar, muitas vezes. Às vezes há necessidade de fazer isso. Então, existem algumas características de flexibilidade, não é? De acessibilidade, e isso tudo são valores que nós desejamos que um líder tenha. Alguns têm esses valores mais acentuados, outros menos acentuados. O que nós precisamos fazer enquanto líderes, e aí vem aquela característica de treinamento, como o Rancharon falou, que é o líder se aperfeiçoar e treinar como se fosse no esporte, ele identificar desses valores desejáveis quais que ele tem pouca característica, que ele tem pouca incidência, e ele se concentrar para aumentar essa capacidade, tá certo? Como, por exemplo, bom, eu acho que a minha comunicação precisa melhorar muito, a minha capacidade como comunicador, como motivador. Então eu posso fazer um plano para poder ir melhorando esses valores desejáveis. Eu acho que isso é uma característica interessante, que esses itens nós vamos discutir lá na nossa sessão temática, né, com um pouco mais de profundidade. Enfim, nós chegamos a uma conclusão que para liderar pessoas não basta só ter a técnica da liderança, o conhecimento dos conceitos básicos, é preciso também ter uma certa arte,
nessa capacidade de mobilização, nessa capacidade de ter seguidores. E esta arte é um dos itens que a gente precisa discutir um pouco, não é? Ou seja, não adianta só, para ser líder, não adianta só ler livros. Ler livros é importante, saber o que os gurus falam é muito importante, observar o erro dos outros é importante, mas tem que se criar uma característica de habilidades que é muito interessante e isso precisa ser muito bem discutido. Existem alguns exemplos interessantes, eu separei aqui um que eu gosto muito, que é a famosa história, né, de 2.500 anos atrás, de um general que na verdade era um filósofo que foi promovido a general, isso eu estou falando da China em 2.500 anos atrás, nos anos 500 a.C., de um ator desse cenário todo chamado Sun Tzu, inclusive com o famoso livro A Arte da Guerra. Desde aquela época, esses preceitos todos que nós estamos colocando, Sun Tzu ele já registrou isso e terminou sendo transformado num livro, né? Essa frase, que é uma das mais famosas dele, que diz assim que o oficial inteligente ele procura o efeito da energia combinada, não necessitando exigir muito dos seus guerreiros. Ele leva em conta o talento de cada guerreiro, né? E ele utiliza cada um de acordo com a sua capacidade ou competência, e ele não exige a perfeição dos que ele chamou de sem talento. Essa frase dá para a gente tirar um monte de coisas dela. Essa frase é muito interessante. É só trocar o guerreiro pelo gerente e trocar, perdão, o oficial pelo gerente e trocar o guerreiro pelo funcionário. E você consegue montar essa frase mostrando de que o gerente ou o gestor inteligente, ele tem que procurar o efeito dessa energia combinada. Isso é chamado de sinergia, não é? Entre os próprios funcionários pela habilidade de comandá-los, né? E também tem que levar em conta quem tem mais habilidade em determinadas tarefas e separar as tarefas conforme a habilidade das pessoas e não colocar pessoas que não necessariamente inábeis, mas pessoas que têm menos talento para determinados níveis de responsabilidade. Pois bem, Sun Tzu já usava essa característica em 500 a.C., né? Outra simbologia famosa, né? Eu diria que essa frase dele ficou muito conhecida no mundo todo quando ele diz assim: se nós conhecemos o nosso inimigo e nós nos conhecemos, ou seja, em termos de capacidade, não precisamos temer nenhum resultado de uma centena de combates que nós poderemos entrar. Ou seja, se nós conhecemos a nós e conhecemos o inimigo, estamos mais ou menos tranquilos com relação às estratégias de vencer os combates e as guerras. Uma segunda colocação que ele faz é: mas se nós nos conhecemos, mas nós não conhecemos o nosso inimigo, para cada vitória que nós tivermos, provavelmente nós vamos ter uma derrota. E ele complementa dizendo o seguinte: se nós não nos conhecemos, ou seja, não sabemos que habilidade nós temos, e nós não temos ideia de quem é o nosso inimigo, com certeza nós vamos sucumbir em todas as batalhas. Esta frase, essas três frases emblemáticas na área de gestão, eu tomei a liberdade de fazer uma adaptação dessas frases para o mundo corporativo. E eu adaptei da seguinte forma: se nós conhecemos a maturidade dos nossos liderados, e nós conhecemos a nossa habilidade em ajustar esses estilos de liderança conforme a capacidade dos nossos liderados, nós não temos muito a temer com o desafio de gestão da nossa equipe. Agora, se nós estamos seguros da nossa habilidade de ajuste desses estilos, mas nós não temos a certeza da maturidade dos nossos subordinados, provavelmente para cada êxito da nossa equipe nós vamos ter um fracasso. Agora, complementando, se nós não sabemos que tipo de estilo nós temos, não sabemos como utilizá-lo, e nós não temos ideia da maturidade dos nossos subordinados, provavelmente nossa equipe está marcada para ter derrotas em todas as atividades que tiver. Isso é literalmente uma adaptação do que Sun Tzu falou 2.500 anos atrás. Enfim,
concluímos com a chamada liderança efetiva, que é a conclusão disso tudo que nós estamos falando. Isso aqui é um conceito muito interessante que diz assim: liderança efetiva, ou a efetividade da liderança, é a capacidade que nós temos que ter de adequação desta influência ajustada às características de maturidade dos nossos liderados. Quando nós conseguimos ajustar esse estilo a esta capacidade, a esta maturidade dos liderados que nós temos, e lógico, cada funcionário, cada liderado vai ter maturidade diferente do outro, então nós temos que ajustar estilos, não são tantos estilos assim, mas é importante que nós saibamos que quem tem que mudar somos nós, como líderes, e não o nosso subordinado. E nós temos que criar uma ambientação para que ele cresça no sentido de maturidade. Isto é chamado hoje de liderança efetiva. Então esses são alguns conceitos que eu estou colocando, que são na verdade desafios, que nós vamos aprofundar isso, nós vamos discutir um pouco mais na nossa sessão temática, mas eu já gostaria que vocês já fossem lembrando desses conceitos, anotando algumas informações importantes, e eu vou deixar aqui algumas conclusões, né, para a nossa discussão no nosso encontro presencial, e eu vou deixar 3 perguntas, 3 questões, para que vocês anotem, coloquem isso numa resposta num papel e levem para as nossas discussões de grupo. A primeira quais são os valores, daqueles valores desejáveis que nós vimos, quais são aqueles que você julga que são mais relevantes? Dos desejáveis, eu não estou falando de valores universais, estou falando dos desejáveis, eu coloquei alguns ali, existem outros. Relaciona para mim os 4 valores que você julga que são os essenciais para um líder e coloque numa ordem de importância. Isso nós vamos fazer um bom debate sobre esse assunto lá. Uma segunda questão que eu queria que você também escrevesse umas 2 ou 3 linhas e levasse para a nossa sessão temática é o seguinte: o que é a arte de liderar pessoas? O que você entende como arte de liderar? E esse pensamento, esse sentimento seu vai ser interessante para que a gente promova uma unidade de discussão sobre isso, né? Quer dizer, a arte além da técnica, né? E finalmente eu diria o seguinte: faça uma análise daqueles gurus que a gente selecionou com as suas frases de impacto e me diga qual deles te fez pensar um pouco mais. Qual deles você destacaria dizendo: este guru ou este cientista do comportamento disse algo que é o mais importante para a sustentabilidade de um líder, por exemplo. Então, faça uma análise do que eles disseram e faça uma interpretação do que eles disseram e leve a sua opinião para a nossa sessão temática. O que deve acontecer, então, agora na nossa sessão temática, nós vamos resgatar essas 3 questões, vamos discutir isso em grupo, vamos fazer um consenso entre os grupos, vamos aumentar o nosso portfólio de conhecimentos com relação à liderança, e eu estarei lá junto com vocês para que a gente possa discutir junto e compartilhar os nossos conhecimentos. Muito obrigado a vocês, qualquer dúvida estou à sua disposição. Um abraço.